Bom dia a todos. Vamos dar sequência agora ao nosso capítulo 4. Na aula passada, a gente chegou a falar alguma coisa sobre sincronização e comunicação baseada em memória compartilhada. Nós falamos que a sincronização entre processos é exatamente você fazer um processo aguardar pela ação de outro processo ou do sistema. E a gente viu também que a troca de mensagens ou informações entre dois processos ou duas threads é o que a gente chama de comunicação interprocesso ou entre threads. Então a gente pode ver aqui alguns conceitos. Então, deles, a maior dificuldade associada à programação concorrente deve-se à interação de processos concorrentes. Muitas vezes processos devem ser sincronizados. Muitas vezes processos competem ou concorrem a recursos finitos. Então, deve haver uma sincronização de acesso desses processos a esses recursos. Muitas vezes os processos precisam trocar informações entre si, então é importante também que você possa fazer essa troca de informações de forma sincronizada ou assíncrona. Então, por isso que ele diz que a maior dificuldade associada à programação concorrente, ela deve-se exatamente à interação dos processos. Outro conceito, a troca de dados ou informações entre processos é chamada de comunicação entre processos. E essa troca de dados ela pode ser por variável compartilhada ou passagem de mensagem. Então, gente, uma das formas mais simples e mais fáceis da gente fazer a troca de mensagens entre dois processos ou duas threads é o que a gente chama de memória compartilhada. É você permitir que o endereço de memória, uma área de memória, seja escrita e lida por vários processos ou várias threads. Então, na hora que você permite um endereço de memória ou um bloco de memória ser acessado, ser lido ou escrito por vários processos, você pode utilizar esse conceito exatamente para sincronizar esses processos e você também pode utilizar esse conceito para comunicar dados entre processos. Outro conceito que ele cita aqui é a sincronização do processo pode ser representada por um processo que deve aguardar pela ação de outro processo ou do próprio sistema. Eu posso dar um exemplo. Vamos supor que o processo A deseja receber informação do processo B. É lógico que o processo A vai ter que ficar aguardando em um certo ponto, exatamente para poder fazer a leitura da mensagem enviada pelo processo B. Então, nesse caso, você está dizendo que você está sincronizando o processo A com o processo B. Tá? Então, bora supor que você tem, outro exemplo, você tem uma thread, um processo que faz uma chamada à função wait sobre um semáforo que é zero. Obrigatoriamente, esse processo, essa thread vai ficar aguardando até que esse semáforo ele passe a ser 1. Então, nesse caso, você vai estar sincronizando o teu processo, a tua thread, com o recurso do teu sistema. E outro conceito é a variável compartilhada é uma variável que vários processos podem acessar. Na verdade, uma variável compartilhada é uma variável onde vários processos podem ler e escrever dela. Aqui a gente pode dar um exemplo, tá? Então, vamos supor que nós tenhamos aqui um bloco de memória. Vou chamar de bloco 1. E você tem aqui 3 threads, que eu vou chamar de thread 1, thread 2 e thread 3. Essas 3 threads, elas tanto podem escrever nesse bloco de memória, quanto essas 3 threads, elas podem ler desse bloco de memória. Então, nesse caso aqui, a gente vai dizer que esse bloco de memória 1, ele na verdade ele vai ser uma memória compartilhada. Então, para o nosso sistema, esse bloco de memória vai ser a nossa memória compartilhada. E nesse caso é importante que a gente sincronize o acesso dessas threads a esse bloco de memória. Porque se a gente não fizer isso, a gente pode ter um erro na execução do nosso programa. Porque muitas vezes você pode chegar e dizer o seguinte, ó, eu tenho uma variável x,
onde as threads T1, T2, T3, elas podem ler ou escrever. Mas bora supor que a minha thread T2, ela só quer fazer a leitura da thread, a thread T2 só quer fazer a leitura da variável x quando a minha thread T1 atribuir à variável x o valor 5. Então, obrigatoriamente, a minha thread T2 vai ter que ficar aguardando até que a minha thread T1 faça exatamente essa escrita. Por isso que a gente diz que a gente vai ter que sincronizar exatamente essas threads. Nesse caso, pessoal, embora as variáveis compartilhadas sejam uma boa facilidade para passagem de informações entre processos, elas apresentam problemas sérios quando há alterações múltiplas de seus valores. Foi exatamente o que a gente explicou no slide anterior. Tá? Então, bora supor que eu tenho duas threads que queiram ler e escrever na variável x. A variável x, no nosso caso, é a variável compartilhada. E se a gente não sincronizar essas threads de forma correta, o que é que pode acontecer? Eu queria que a thread T2 fizesse uma leitura da variável x, mas eu queria que essa leitura só acontecesse depois que a thread T1 escrevesse em x. Então, nesse caso, a gente vai ter que sincronizar essas duas threads exatamente para que a nossa aplicação ela prossiga e proceda de forma correta. E aí a gente pode falar de exclusão mútua, tá? Então, a sequência de estruturas que deve aparecer para ser executada indivisivelmente é o que a gente chama, pessoal, de seção crítica, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de seção crítica. Então, imagina que você tem estrutura, imagina que você tem endereço de memória, imagina que você tem um bloco de memória, e aí você, para executar em cima desse bloco, essa execução deve ser indivisível, ou seja, só um processo pode acessar essa área por vez. Então, isso é o que a gente chama de seção crítica. Imagina que você tem um recurso, imagina que você tem uma variável de memória, imagina que você tem um bloco de memória e você só pode permitir que um processo acesse aquela memória, aquele recurso por vez. Então, essa estrutura é o que a gente chama de seção crítica. E a estratégia que você vai utilizar para sincronizar e proteger essa seção crítica é o que a gente chama de exclusão mútua. Ah, Paulo, eu não entendi direito. Me dê um exemplo. Então, bora supor que a gente tem essa situação. De novo, eu tenho o meu bloco aqui, o meu bloco de memória, vou chamar de B1. Nesse caso, pessoal, esse bloco é a nossa memória compartilhada. E bora supor que eu tenho 3 threads que concorram a esse bloco de memória, ou seja, eu tenho as minhas threads T1, T2 e T3. Ora, para a minha aplicação ser executada corretamente, a gente vai ter que sincronizar o acesso dessas threads a esse bloco de memória B1. Então, na hora que eu faço ou que eu utilizo o político estratégia, que vai permitir que apenas a minha thread T1 acesse o meu bloco de memória, e se as threads T2 e T3 quiserem acessar, o que vai acontecer é que elas vão ficar esperando, elas vão ficar aguardando. Então imagina que enquanto a minha thread T1 está lendo e escrevendo esse bloco B1, se as threads T2 e T3 quiserem acessar, quiserem ler ou escrever nesse bloco ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que a tua estratégia vai permitir que as threads T2 e T3 fiquem aguardando. Então isso é o que a gente chama, pessoal, de exclusão mútua. É você propor, é você utilizar uma estratégia, uma política que vai permitir que apenas uma thread acesse, tá certo, a seção crítica por vez. Então, no nosso caso aqui, o nosso bloco B1, que é a nossa memória compartilhada, é o que a gente chama da nossa seção crítica. Então, isso aqui é a nossa seção crítica. E a estratégia que você vai utilizar para permitir que apenas uma thread acesse esse recurso por vez é o que a gente chama de exclusão mútua. Então, essa estratégia é a nossa exclusão
mútua. Ok? Mas a gente também, pessoal, pode utilizar o conceito de memória compartilhada para a gente sincronizar, tá certo, duas ou mais threads. Tá? Então, isso é o que a gente chama de condição de sincronização. Então, a gente também pode utilizar o mesmo conceito, a gente pode utilizar a variável memória compartilhada para permitir que um certo processo aguarde pela ação de outro processo. Tá certo? E aí uma estratégia muito utilizada e muito simples, pessoal, que a gente chama de Base Loop Flag. Então a gente pode implementar a exclusão mútua e a gente pode implementar a condição de sincronização, né, programando, né, com o conceito de Base Loop Flag. Tá? Então, um caminho para implementar a sincronização é ter processos alterando e testando variáveis compartilhadas que estão atuando como flags. Então, bora supor que a gente quer implementar o conceito de Base Loop Flag e para nós a flag vai ser a variável compartilhada, tá certo? É a variável que todos os processos ou threads podem ler ou escrever. Então ele diz, para sinalizar uma condição, um processo vai setar, colocar em o valor de uma flag. Para esperar por esta condição, qualquer outro processo testa essa flag e prossegue somente quando o valor apropriado é lido. Então, pessoal, esse exemplo que nós temos aí embaixo, onde eu tenho os processos P1 e P2, a gente está implementando aí exatamente o conceito de condição de sincronização. Então, vamos dar um exemplo. Bora supor que a nossa flag ela foi inicializada em down, certo? Então, bora supor que quando a gente começou a executar esses dois processos, a variável flag ela foi inicializada em down. O que é que vai acontecer, pessoal, se o meu processo P1 ele chegar nessa linha aqui primeiro? Ora, como a minha flag ela foi inicializada em down, na hora que o processo P1 executar essa linha de comando aqui, ele vai testar exatamente para saber se a flag está em down. Se tiver, o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar iterando nesse loop aqui, tá certo que não faz nada, é um loop que a execução é nula. Então isso é o que a gente chama de base wait loop. Então com isso eu estou fazendo com que o processo P1 fique aguardando o seu base wait loop. Ou seja, ele fica esperando exatamente nesse laço. E ele vai ficar esperando até quando? Até que o nosso processo P2 ele execute essa linha de comando aqui. Ó. Na hora que o meu processo P2 né, atribui app a minha variável flag, o que é que vai acontecer? Nesse momento, meu processo P1 vai sair do seu base loop e vai prosseguir. Então veja que a gente está sincronizando o processo P1 com o processo P2, utilizando exatamente o conceito de Base Loop Flag. Tá? Aí você pode perguntar, Paulo, mas se o processo P2 chegasse nessa linha de comando primeiro? Ótimo. Na hora que o processo P2 executasse essa linha de comando, ele iria atribuir app à variável flag, ou seja, flag deixaria de ser down e passaria a ser app. E se o processo P1 chegasse nessa linha de execução, nessa linha de comando, na hora que ele fizesse esse teste, ele não ficaria preso no seu base wait loop e iria prosseguir, tá? Então, sem problema algum. Então, essa é uma maneira, pessoal, que a gente pode sincronizar o processo P1 com o processo P2. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo o processo P1 aguardar por alguma ação do processo P2, utilizando o conceito de Base Wait Loop Flag. Temos outro exemplo aqui, pessoal, que eu queria que vocês, observando esse exemplo, o que é que vai acontecer? Será que esse exemplo ele consegue implementar a exclusão mútua? Será que esse exemplo, por qualquer motivo, ele vai apresentar algum problema? Se sim, se não, então vamos analisar. Vamos supor, pessoal, que nesse caso a gente comece inicializando a flag 2, a minha flag 2, ela foi inicializada com app. E a minha flag 1, bora supor que a gente inicializou a nossa flag 1 com down.
Então, vamos começar a execução desses dois processos e vamos ver o que é que vai acontecer. Ora, pessoal, na hora que meu processo P1 ele entrou no laço, na hora que ele executasse essa linha de comando aqui, ele iria testar se a flag 2 era igual a down. Não é. A flag 2 foi inicializada em up. Então, ele não vai ficar preso no seu base wait loop, vai atribuir down a flag 1, flag 1 já foi inicializada em down, não muda, e vai entrar na sua seção crítica. Ora, o que é que a gente quer? Se eu quero implementar a exclusão mútua, enquanto o processo P1 estiver na sua seção crítica, o processo P2 vai ter que aguardar. Ou seja, se o processo P2 quiser adentrar na seção crítica, o processo P2 vai ter que esperar. Por quê? Porque o processo P1 já está executando a seção crítica. Então, bora supor que agora eu comecei a execução do processo P2, ele entrou no laço e ele fez esse teste aqui, ó. Enquanto flag 1 é down, se flag 1 é down, ele vai ficar preso no seu base wait loop. E vai ficar aqui até quando? Até que o processo P1 saia da sua seção crítica. Na hora que o processo P1 sai da seção crítica, ele vai atribuir up a flag 1. Nesse momento, meu processo P2 sai do seu base wait loop, atribui down a flag 2. Veja que a flag 2 agora é down. Flag 2 agora é down. Ora, e aí a partir daí o meu processo P2 entra na sua seção crítica. Nós vimos que caso ele implemente exclusão mútua, se o processo P2 estiver na sua seção crítica, o processo P1 querendo entrar na seção crítica, ele não vai poder e vai ficar aguardando. Então vamos lá. O processo P2 está na sua seção crítica. Processo P1 já atribuiu up a flag 1, já executou a sua seção não crítica, voltou no nosso laço, e na hora que ele testa, enquanto o flag 2 é igual a down, flag 2 é igual a down. Então, se isso é verdade, o meu processo P1 vai ficar preso no seu base wait loop. Por quê? Porque o meu processo P2 está executando a sua seção crítica. Ok, gente? Então é assim que a gente consegue implementar a exclusão mútua utilizando o conceito de base wait loop ou flag. Mas se eu chegasse para vocês e perguntasse qual é o problema que vai acontecer nesse algoritmo aí, será que vai acontecer algum problema? Vamos lá. Vamos pegar o mesmo exemplo, né? Eu estou inicializando a minha flag 2. Inicializei a minha flag 2 com up, inicializei a minha flag 1 com down. Pessoal, bora supor que a gente já viu o meu processo P1 ao começar a executar, ele não vai ficar preso no seu base wait loop, porque a flag 2 foi inicializada em up. Bora supor que ele atribuiu down a flag 1, não vai alterar, porque a flag 1 foi inicializada em down. Ele entrou na sua seção crítica. O processo P2, tá? Ele vai, ao entrar no laço, ele vai testar a sua flag 1. Como a flag 1 foi inicializada em down, ele vai ficar preso aqui. Até quando? Até que o processo P2 saia da sua seção crítica. Na hora que o processo P2 sai da sua seção crítica, ele vai atribuir up a flag 1. Ora, atribuindo up a flag 1, eu vou desprender o meu processo P2 do seu base wait loop. E aí ele vai atribuir down a flag 2, está aqui. Flag 2 passou a ser down. E o meu processo P2 entrou na sua seção crítica. Pessoal, bora supor que o meu processo P1, a seção não crítica dele, ela seja uma seção com extensão maior, ou seja, ela tem um tempo de execução maior. E bora supor que esse tempo seja suficiente para que o processo P2 saia da sua seção crítica e o processo P2 vai atribuir a flag 2 up. Então, a flag 2 up bem aqui. E a gente sabe que antes, do meu processo P1 entrar na sua seção não crítica, ele também atribui o up a flag 2. Então veja, pessoal, que as duas threads, ou os dois processos, estão nas suas seções não críticas, e antes deles entrarem em suas seções não críticas,
eles atribuíram app às variáveis flag1 e flag2, ou seja, as variáveis flag1 e flag2 estão em app. Pessoal, bora supor que os dois processos saem das suas seções não críticas ao mesmo tempo. E nesse momento, pessoal, acontece um conceito que a gente chama de interleaving. O que é esse conceito? Imagina que você tem a execução de 3 threads. O conceito de interleaving, pessoal, bora supor que eu tenha a linha L1, a linha L1 e a linha L1. Tem a linha de execução L2, L2 e L2. Pessoal, esse conceito de interleave é quando você tem um programa concorrente, ok? Onde cada thread vai executar a sua linha por vez. Então imagina que eu estou escalonando as threads, eu estou escalonando os processos nesse escalonamento que está acontecendo. Eu estou executando a primeira linha de L1, depois a primeira linha de T1, a primeira linha de T2, a primeira linha de T3. Depois ele escalona e executa a segunda linha de T1, a segunda linha de T2 e a segunda linha de T3. Pessoal, esse é o pior conceito, tá certo, para analisar quando a gente tem programação concorrente. Então é o que a gente chama de análise em pior caso. Tá exatamente quando cada thread está executando sua linha por vez. Então, pessoal, imagina que a gente tem uma situação que os processos P1 e P2 eles saem das suas seções não críticas no mesmo instante. E embora supor que na hora que eles saem das suas seções não críticas aconteça o conceito de interleave. Ora, se isso é verdade, esse cara, processo P1, sai da sua seção não crítica e executa a entrada do laço. Processo P2 sai da sua seção não crítica e executa a entrada do laço. Processo P1 testa a variável flag2, ela é app, não fica preso. Processo P2 testa a variável flag1, ela é app, também não fica preso. O meu processo P1 atribui down a flag1, então flag1 vai para down. O meu processo P2 atribui down a flag2, flag2 vai para down. Meu processo P1 entra na seção crítica e o meu processo P2 entra na seção crítica. Ou seja, pessoal, o que é que está acontecendo nesse caso? Os dois processos estão entrando em suas seções críticas ao mesmo tempo. Então veja que há uma falha da gente não conseguir em 100% dos casos o conceito de exclusão mútua. Então pode acontecer, lógico que a chance é muito pequena, né? A chance é ínfima, ou seja, você tem que supor que os dois processos vão sair das suas seções não críticas ao mesmo tempo, e nesse momento aconteça, né, o interleaving, ou seja, uma situação muito remota, mas que pode acontecer. Tá? E aí, nesse caso, a gente não vai conseguir implementar a exclusão mútua. Então, nesse caso, a gente diz que esse algoritmo aí ele não vai implementar a exclusão mútua em 100% dos casos. Ok? Vamos apagar aqui. Aí surgiu, né, uma nova versão. Então, nesse caso, esse algoritmo aí ele tentou corrigir exatamente o problema do anterior. Veja que agora a gente não tem mais as variáveis flag1 e flag2. Na verdade, a gente tem a variável turn que pode assumir os valores 1 e 2. Aí eu pergunto, será que essa estratégia aí ela consegue implementar a exclusão mútua em 100% dos casos? Outra pergunta, será que pode acontecer qualquer outro problema nessa situação aí? Tá? Então vamos fazer uma análise para ver, tá certo, o que é que pode acontecer. Então, bora supor, pessoal, que para analisar esse exemplo, eu vou inicializar a variável turn com 1. Então veja que a variável turn aqui, ela foi inicializada com 1. Ora, se isso é verdade, bora supor que a gente comece com a execução do processo P1. Então, nesse caso, eu entro no loop,
eu testo enquanto turn é 2, não, turn é 1. Então não vou ficar preso no meu Base-Weight Loop, prossigo e vou entrar na minha seção crítica. Ora, se esse algoritmo implementar a exclusão mútua, se o processo P2 tentar entrar na seção crítica, ele vai ter que aguardar. Então vamos ver se isso acontece. Meu processo P2 começa a executar, ele entra no loop e ele faz o teste. Enquanto turn é 1, sim, turn é 1. Então ele vai ficar preso no seu Base-Weight Loop. Por quê? Porque o meu processo P1 está acessando a seção crítica agora. Então veja que ele está implementando exclusão mútua. Na hora que o processo P1 sai da sua seção crítica, ele vai atribuir 2 à variável turn. Nesse momento, o meu processo P2 vai sair do seu Base-Weight Loop e vai entrar na seção crítica. Aí eu pergunto, será que meu processo P2 na seção crítica a gente vai conseguir implementar a exclusão mútua? Ou seja, se o processo P1 tentar entrar na seção crítica, ele consegue ou ele vai ficar aguardando? Então vamos ver. A variável turn foi alterada para 2, tá? O meu processo P2 está na sua seção crítica. O meu processo P1 entra na sua seção não crítica, executa, sai, entra no meu lance e vai testar a variável turn. Na hora que ele testa a variável turn, isso vai ser verdade e eu vou ficar preso aqui no meu Base-Weight Loop. Por quê? Porque o meu processo P2 está executando a seção crítica. Meu processo P1 só vai sair do seu laço quando? Na hora que o processo P2 sair da seção crítica, ele vai atribuir uma variável turn. Então, nesse momento, o que é que vai acontecer? Meu processo P2 vai sair do seu Base-Weight Loop e vai poder entrar na seção crítica. Ok? Então, a gente está vendo aí, de antemão, que esse algoritmo aí, ele vai implementar a exclusão mútua. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, será que vai acontecer algum problema? Será que ele vai implementar a exclusão mútua em 100% dos casos? Sim ou não? Sim, pessoal. Esse algoritmo aí ele vai implementar a exclusão mútua em 100% dos casos, mas ele também vai apresentar um problema. Qual é o problema? Então vamos apagar aqui. Qual é o problema que ele pode apresentar? Então bora supor, pessoal, que a gente, repetindo, né? Variável turn foi inicializada em 1. Então a gente sabe, né, que o nosso processo P1 não vai ficar preso no seu Base-Weight, ele entra na seção crítica. O meu processo P2, começando a executar, ele vai ficar preso no seu Base-Weight Loop. Na hora que o processo P2, pessoal, sai da sua seção crítica, ele vai atribuir 2 a turn. Então a variável turn agora é 2. Isso vai permitir que o processo P2 saia do seu Base-Weight Loop e entre na seção crítica. Bora supor que meu processo P1, pessoal, esteja executando a sua seção não crítica. Então, meu processo P2, ele vai sair da seção crítica. Na hora que ele sai da seção crítica, ele vai atribuir uma variável turn. Então, a variável turn, que era 2, vai passar a ser 1. Nesse momento, o que é que acontece? O meu processo P2 está executando a sua seção não crítica. Mas bora supor, pessoal, que por qualquer razão o meu processo P2 ele ficou preso na sua seção não crítica. Ele executou uma função sincronizada e ele executou uma função síncrona onde essa função ela travou. Ou seja, ele estava esperando a mensagem de outro processo, ele estava esperando um semáforo, tá? E aí, bora supor que o processo P2 ficou preso na sua seção não crítica. Ora, se o processo P2 ficou preso na sua seção não crítica, o que é que vai acontecer? O meu processo P1, ao executar, tá certo? Ele não vai ficar preso aqui, porque a variável turn, tá certo? Foi alterada para 1. Ele vai entrar na sua seção crítica, tranquilo. Por quê? Porque o meu processo P2 está preso na sua seção não crítica. Ao sair da seção crítica, ele vai atribuir 2 à variável turn, entra na sua seção não crítica, mas quando ele volta para o laço, na hora que ele faz o teste da variável turn, turn é 2.
Então, o que vai acontecer agora é que meu processo P1 vai ficar preso no seu base wait loop por tempo indeterminado. Então, veja o que está acontecendo. Se por qualquer motivo, tá certo, um dos processos ou uma das threads, tá, ela bloquear ou suspender ou travar na sua sessão não crítica, ela vai permitir que outros processos fiquem em live lock. Ou seja, esses outros processos vão entrar no seu base wait loop e vão ficar nesse base wait loop por tempo determinado. Então, é esse conceito que a gente chama de live lock. Certo? E aí, como é que a gente pode resolver esse problema? Então, né, o autor Peterson, em 85, ele propôs esse algoritmo aí, pessoal, que ele resolve todos os problemas. Ele consegue implementar a exclusão mútua em 100% dos casos e ele impede que haja leave lock. Então, na verdade, isso foi uma tese desse autor chamado Peterson, e ele, com esse algoritmo, em 1985, ele conseguiu resolver todos os problemas que existiam anteriormente, que era exatamente você não conseguir implementar a exclusão mútua em 100% dos casos e também resolver o problema de leave lock. Então veja que ele está utilizando as variáveis flag 1, flag 2 e turn. E aí vocês podem simular esse algoritmo aí de qualquer jeito, que vocês vão ver que esse algoritmo ele consegue implementar a exclusão mútua em 100% dos casos, e esse algoritmo aí, pessoal, ele não vai gerar o que a gente chama de leave lock. Então, esse autor conseguiu, através desse algoritmo simples, né, conseguir resolver todos os problemas de autores anteriores. Sendo, pessoal, que quando a gente trabalha com base wait loop, a gente consegue sincronizar os processos e a gente consegue implementar a exclusão mútua. Mas a grande desvantagem, pessoal, é que quando a gente utiliza base wait loop e flag, a gente faz com que um processo fique aguardando utilizando o que? Processamento. Então, na hora que eu estou permitindo que uma thread A aguarde pela ação de uma thread B dentro de um laço, eu estou fazendo a thread A aguardar utilizando processamento. Então, imagina que tu tem uma aplicação com 100 threads, né? Bora supor que 99 dessas threads estejam suspensas, e aí tu acha que o processamento da tua máquina está lá embaixo, e quando tu vai ver, o processamento da tua máquina está lá em cima. Ou seja, porque você está permitindo, está fazendo com que essas threads ou processos aguardem utilizando base wait loop flag. Ou seja, você está fazendo com que esses processos, essas threads aguardem com processamento. E isso não é bom, tá? Por quê? Porque em geral também você vai ter um tempo de resposta maior e você faz com que o teu computador trabalhe com a sobrecarga, ou seja, está havendo muito processamento. Então, uma das maneiras de resolver isso, pessoal, utilizando o conceito de semáforo. Então, através de semáforo, a gente consegue implementar a exclusão mútua e, através de semáforo, a gente também consegue implementar a condição de sincronização. Então, o conceito foi proposto inicialmente por Dijkstra, em 86, e tem como vantagem, ele vai simplificar os protocolos para sincronização e eles vão remover a necessidade de base wait loop, ou seja, você não vai mais precisar daquele algoritmo para sincronizar, para implementar a exclusão mútua, e também você não vai mais precisar ter o que a gente chama de base wait loop, ou seja, aguardar com processamento. Então, isso é uma grande vantagem. Então, nesse caso, pessoal, na hora que vocês estão utilizando o semáforo, vocês vão fazer um processo aguardar em estado suspenso. Ou seja, na hora que vocês fazem uma operação ou fazem uma chamada de uma função para atuar em cima do semáforo, você vai permitir agora que o teu processo aguarde, sendo que em estado suspenso. Então, a gente pode conceituar o semáforo como uma variável inteira, não negativa, que, excluindo a inicialização, pode ser operada por dois procedimentos. Esses procedimentos eles foram inicialmente, propostos por Dijkstra como P e V, mas hoje em dia, eles são referenciados pela maioria dos autores pelas operações wait e signal. Tá? E quais são as semânticas de wait e signal? O wait em cima de um semáforo, pessoal, se o valor desse semáforo S ele for maior do que zero, quando a gente fala em semáforo binário, o valor só pode ser 0 e 1.
Então, se o valor do semáforo S for igual a 1, você vai decrementar esse valor de 1, ou seja, se o semáforo é 1, ele vai para 0. Caso contrário, o que é que vai acontecer? Se você fizer a chamada da função wait sobre um semáforo que já é 0, o suporte tempo de execução, tá certo, da tua linguagem, tira esse processo do estado executável e coloca ele em estado suspenso. Então, nesse caso, ele diz, atrasa o processo até S ficar maior do que 0. Na verdade, na hora que eu falo em atrasar, eu vou tirar o meu processo do estado executável e vou botar ele em estado suspenso. E na hora que a gente faz um signal sobre um semáforo, que ele vai incrementar o valor do semáforo S de 1. Pessoal, não é tão simples assim, tá? As operações wait e signal não são simples. Aí é apenas uma semântica, tá? É a forma da gente apresentar essas operações. Então, uma propriedade importante, né, das operações wait e signal sobre o semáforo é que são ações atômicas. Pessoal, na hora que a gente fala que uma função ela é implementada como uma ação atômica, é como se aquela função ela fosse instantânea e indivisível. Ou seja, na hora que o processo está executando aquela ação, ele não vai trocar informações com outros processos, ele não troca informações com o sistema não detecta alteração de estado dele e nem ele detecta alteração de estado do sistema. Então imagina que é como se um processo estivesse executando uma certa ação que naquele momento só ele vai estar executando aquela ação. E naquele momento que ele está executando aquela ação, ele não vai trocar mensagens ou informações com outros processos ou com o sistema, tá certo? E também ninguém vai reconhecer a alteração de estado dele, e nem ele de ninguém. Então, por isso que a gente diz que uma ação atômica é como se fosse uma ação instantânea e indivisível. E qual é a grande vantagem disso? Na hora que uma thread ou um processo está executando uma operação wait sobre um semáforo, é como se aquela operação não interferisse nos outros processos ou no sistema. E a outra vantagem é que na hora que você está executando a operação wait sobre o semáforo, tá certo? Ela não pode falhar, ok? Exatamente por ser uma ação atômica. Então é esse conceito aí, pessoal, que favorece exatamente o uso do semáforo, né? Exatamente por funcionar como uma ação atômica, por permitir que essa ação ela não interfira na execução das outras ações, e também por permitir que na hora que você esteja executando uma operação wait, tá certo, essa operação não vai falhar. Então imagina que você tem 1000 processos ou 1000 threads executando a operação wait no mesmo momento, mas você garante que apenas um processo ou uma thread vai acessar aquele semáforo por vez. Ok? Então tem como a gente implementar a condição de sincronização utilizando o conceito de semáforo. Então vocês veem, pessoal, que para que isso aconteça, a gente tem que, para que isso aconteça, a gente tem que inicializar o nosso semáforo em 0. Então, quero chamar bem atenção para isso. Toda vez que a gente quer utilizar semáforo binário para implementar a condição de sincronização, o semáforo ele deve ser inicializado em 0. Por quê? Vamos ver esse exemplo. Eu quero fazer com que o processo P1 aguarde por alguma ação do processo P2. Então, veja, se o processo P1 chegar nessa linha de execução primeiro, ele vai fazer uma operação wait sobre um semáforo que foi inicializado em 0. Ora, na hora que o processo P1 fizer uma chamada a uma operação função wait sobre um semáforo que é 0, o que é que vai acontecer? O suporte tempo de execução vai tirar o processo P1 do estado executável e, nesse momento, vai botar o processo P1 em estado suspenso. E esse processo P1 vai ficar em estado suspenso até quando? Ora, meu processo P1 vai ficar em estado suspenso até que o processo P2 execute a função signal sobre esse semáforo. Na hora que o processo P2 executa, tá certo, a função signal sobre o semáforo, o que é que vai acontecer? O suporte de tempo de execução vai observar se tem algum processo suspenso sobre esse semáforo. Tem um processo P1. Então, nesse momento, o que é que vai acontecer? Suporte de tempo de execução tira o processo P1 do estado suspenso,
coloque ele em estado executável, ele vai fazer a operação wait sobre o semáforo, que volta a ser 0 e prossegue. Ok? Então é dessa maneira que a gente consegue sincronizar os processos P1 e P2. Então veja que o processo P1 ficou suspenso nessa operação wait, por quê? Porque o semáforo foi inicializado em 0, e ele ficou suspenso até que o processo P2 fizesse a invocação da função signal. Então, na hora que o processo P2 fez a execução da função signal, o suporte de tempo de execução da linguagem detectou que o processo P1 estava suspenso sobre esse semáforo. Então, nesse momento, o suporte de tempo de execução, juntamente com o scheduler, tira o processo P1 do estado suspenso, coloca ele em estado executável. Na hora que ele executa a função wait sobre o semáforo, esse semáforo volta a ser 0 de novo e ele prossegue. Então, é dessa maneira que a gente pode sincronizar duas threads ou dois processos utilizando o conceito de semáforo binário. A gente também consegue implementar a exclusão mútua, pessoal, utilizando o conceito de semáforo. Mas nesse caso, o nosso semáforo tem que ser inicializado em 1. Então, toda vez que a gente quer utilizar semáforo binário para implementar a exclusão mútua, obrigatoriamente o semáforo tem que ser inicializado em 1. E como é que a gente pode analisar? Bora supor que meu processo P1, ele começa a sua execução, ele entrou aqui no laço, ele fez a operação wait sobre o semáforo que é 1. Ora, na hora que o processo P1 faz a chamada à função wait sobre o semáforo que é 1, o que é que vai acontecer? O semáforo vai para 0, mutex vai para 0, e o meu processo P1 entra na seção crítica. Ora, se eu quero implementar a exclusão mútua, se o processo P1 estiver na sua seção crítica, o processo P2 vai ter que aguardar. Então, o processo P2 começa a executar, ele entra no loop. Na hora que ele faz uma operação wait sobre o semáforo que é 0, o que é que vai acontecer? Suporte tempo de execução, tira o processo P2 do estado executável e vai colocar o processo P2 em estado suspenso. Tá aí o conceito de exclusão mútua. E o meu processo P2 só sai do estado suspenso quando? O processo P1, ao sair da seção crítica, ele vai fazer um signal sobre o semáforo. Na hora que o processo P1 faz um signal sobre o semáforo, o que é que vai acontecer? Ele vai detectar se tem algum processo suspenso sobre esse semáforo. Tem, processo P2. Nesse momento, o suporte de tempo de execução tira o processo P2 de estado suspenso, coloca ele em estado executável, ele vai fazer a operação wait sobre o semáforo, que volta a ser 0 de novo, mas entra na seção crítica. Na hora que meu processo P2 sair da seção crítica, ele vai fazer um signal sobre o semáforo. Ora, na hora que ele faz um signal sobre o semáforo mutex, o suporte de tempo de execução vai detectar se tem algum semáforo. Desculpa. O suporte de tempo de execução vai detectar se tem algum processo suspenso sobre o semáforo. Não tem. E o que vai acontecer é que o meu semáforo volta a ser 1. E o meu processo P2 prossegue. Tá? Então, é dessa maneira que a gente consegue implementar a exclusão mútua utilizando o semáforo binário. Só lembrando que para que a gente implemente exclusão mútua, obrigatoriamente o semáforo tem que ser inicializado em I. Ok? Então, o conceito de semáforo binário Então, a gente sabe que na hora que a gente faz uma operação wait sobre o semáforo, o nosso processo vai ser atrasado. Na verdade, pessoal, ele vai entrar em estado suspenso. Então, como a gente comentou anteriormente, a grande vantagem é que a gente vai atrasar o nosso processo, tirando ele do estado executável e botando ele em estado suspenso. Nós vimos que quando a gente utilizava base wait loop flag, a gente fazia o nosso processo aguardar utilizando o processamento. Então, essa é a grande vantagem da gente utilizar o semáforo. E esse conceito, né, a gente também já falou.
Então, quando o processo executa uma operação wait em um semáforo que é zero, o suporte de tempo de execução da linguagem é invocado, e o processo é removido do processador e colocado na fila de processos suspensos. Tá? Então, foi o que a gente tinha visto no slide anterior. Está aqui um exemplo, tá? Aqui uma semântica mais completa. Então, na hora que a gente faz uma operação wait sobre o semáforo, se o semáforo for maior do que zero, nesse caso, se o semáforo for igual a 1, o que é que vai acontecer? Semáforo recebe semáforo menos 1, ou seja, o nosso semáforo ele é decrementado de 1. Caso contrário, pessoal, se o semáforo for zero, o nosso processo ele é suspenso. Então, você coloca número de suspensos é número de suspensos mais 1 e o suporte de tempo de execução da linguagem tira o teu processo do estado executável e coloca ele em estado suspenso. E na hora que eu faço um signal sobre o semáforo, veja que aqui também é um pouquinho diferente. Se o número de suspensos é maior do que zero, ou seja, se tem processo ou thread na fila de processo suspenso, o que é que vai acontecer? Você diz que o número de suspensos é número de suspensos menos 1 e o suporte de tempo de execução, tá certo? Ele tira o processo do estado suspenso e coloca ele em estado executável. Caso contrário, pessoal, ele só vai incrementar o semáforo de 1. Então, foi exatamente a semântica que a gente apresentou, né, no exemplo passado. Bem, pessoal, vamos, né, parar esse capítulo aqui para a gente dar sequência em uma aula posterior. Vamos agora para as nossas dúvidas. Muito obrigado.